Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao novo quadro de atualidades do Jus Federal. O objetivo aqui é um bate-papo para que você se mantenha atualizado, atualizada com os informativos dos últimos dias, das últimas semanas, novidades legislativas. Nosso objetivo aqui é que você esteja sempre com o seu estudo e com a informação em dia. Boa tarde, bom dia, professor Rafael, professor Charles. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, ao nosso novo programa aí, Atualidades de Jus Federal, com atualidades jurídicas aí da último grito, última semana, o que aconteceu ontem. Vocês já ficam sabendo por aqui, decisões importantes do STF, do STJ, novidades legislativas também, enfim. Nosso objetivo aqui é manter você em dia, você que daqui a pouco não conseguiu ler o seu informativo, ou quer, de repente, assistir no YouTube ou ouvir no podcast também, e sempre ficar atualizado com aquilo que tem de mais importante no mundo jurídico e no mundo dos concursos. Fala, professor Charles. Tudo bem, meus amigos? Satisfação mais uma vez estar junto com vocês. Eu selecionei aqui apostas. Passei os olhos nos últimos informativos do Supremo Tribunal Federal para esta conversa e selecionei alguns julgados que me parecem ter cara de prova preambular objetiva. E é sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Excelente, excelente. Acho que vários dos julgados aqui que a gente vai comentar são questões de prova. Tem toda a cara de questões de prova. Vamos começar a nossa rodada de bate-papo, então? Posso trazer desde já o primeiro julgado que eu separei? Vamos lá, direto ao ponto, então. Vamos lá, direto ao ponto. Bom, o primeiro julgado que eu gostaria de compartilhar com os nossos alunos, alunas, ouvintes, é a ADI, o julgamento das ADIs 62, 64 e 6245 pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento de 18 de fevereiro de 2023. Julgamento bem recente de um tema bem importante, que diz respeito à competência das autoridades para a lavratura do termo circunstanciado. Lembrando que o termo circunstanciado, previsto lá no artigo 69 da Lei 9.099, diz em síntese que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará o termo circunstanciado. E a discussão aqui envolvia se este termo circunstanciado da Lei 9.099 tem uma natureza investigativa ou não, é equiparável ao inquérito ou não. E a relevância disso é que, no caso do inquérito, apenas o delegado de polícia é legitimado a presidir o inquérito, embora investigação criminal possa ser realizada por outras autoridades, como, por exemplo, o Ministério Público. Mas o inquérito somente pode ser presidido pelo delegado. E a pergunta é, o termo circunstanciado somente pode ser lavrado pela Polícia Judiciária? Delegado, seja ele delegado civil ou delegado federal? E o STF, reafirmando alguns entendimentos recentes a respeito desse tema, se deparou com a discussão a respeito da constitucionalidade de um provimento que conferia esta competência à Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Então a pergunta é, a PRF pode lavrar termo circunstanciado? Ou em âmbito federal somente a Polícia Federal poderia fazer isso? Essa é a discussão jurídica aqui. E o STF entendeu pelo pleno, questão certa de prova, pleno do STF, entendeu, abre aspas, e aqui eu leio o extrato do julgado, que é a questão objetiva da sua prova. É constitucional a previsão que confere à Polícia Rodoviária Federal, polícia administrativa por natureza, a atribuição para lavrar TCO, termo circunstanciado de ocorrência, em casos de crime federal de menor potencial ofensivo. Conforme explicitado, o entendimento dessa corte é que não há exclusividade na lavratura do TCO, de forma que a presente norma não usurpa a prerrogativa exclusiva da Polícia Federal. Então, eu quero que nossos ouvintes recordem disso. A lavratura do termo circunstanciado não é exclusividade da Polícia Judiciária, não se equipara à natureza do inquérito, possuindo apenas natureza de registro da ocorrência de um fato. E aí, 3 entendimentos importantes do STF que vocês devem saber. É incabível a comparação com o inquérito e, por isso, a Polícia Militar pode lavrar, e aí eu resgato a ADI 5637, a autoridade judiciária, o juiz, pode lavrar, em termos do parágrafo 2º e 3º do artigo 48 da Lei de Drogas, e aí eu resgato a ADI 3807, e agora, completando os 3 entendimentos,
A PRF pode lavrar ADIs 62, 64, 62, 45. O que vocês acham? Vai cair ou não vai cair? Certo. Sem áudio ali. Com certeza. E o interessante, o juiz pode lavrar termo circunstanciado, é isso? Que coisa, né? Essa aí é a típica questão que a gente erra. Essa previsão está nos parágrafos 2º e 3º do artigo 48 da Lei de Drogas, e o STF, na ADI 3807, disse que é constitucional o dispositivo, que não há nenhuma ofensa ao sistema acusatório nesta disposição legal. Muito bacana. Bom, seguindo a linha aqui, então, indo direto ao ponto, porque concursando não tem tempo a perder, eu trago aqui decisão recentíssima do STF, a DIN 7.200, 7.204. Duas ADINs, importantíssimo. Acho pouco provável que vá cair no concurso da AGU, porque é possível que a prova já esteja mais ou menos pronta, mas para o concurso do TRF1 é uma aposta grande, porque envolve uma situação, infelizmente, muito comum na região amazônica, que é da jurisdição. Nós sabemos que faz parte, integra a jurisdição do TRF da primeira região. O que entendeu o STF nesse caso? Entendeu pela inconstitucionalidade de uma lei do estado de Roraima, portanto, vai ser da jurisdição do tribunal de vocês, para quem passar no TRF1, inconstitucional uma lei do estado de Roraima que proibia os órgãos de fiscalização e a polícia militar de destruírem e inutilizar bens particulares apreendidos em operações ambientais no estado. É, infelizmente, muito comum equipamentos, veículos, etc., que não podem ser removidos, muitas vezes, daquele local e que necessitam, às vezes, infelizmente, ser destruídos, queimados, justamente pela impossibilidade de remoção ou mesmo de utilização. O estado de Roraima tentou proibir isso por meio de uma lei estadual que o STF entendeu inconstitucional ao dizer, e essa é a tese aqui do STF, é o que vai cair na prova de vocês, é inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos policiais e ambientais de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações por violação da competência. Aqui é o fundamento, violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal e para também editar normas gerais de proteção ao meio ambiente, que é competência concorrente, tanto a competência privativa sobre normas de direito penal e processo penal, como também violando as regras de competência legislativa concorrente, artigo 24 da Constituição Federal, inciso 6 e parágrafo 1º, normas gerais, norma geral federal, normas gerais de proteção ao meio ambiente e por também afronta ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, artigo 225 da Constituição. Lembrando, e aqui falando das normas gerais federais, nós já temos na Lei 9.605, inclusive como sanção administrativa, a possibilidade de inutilização ou destruição de bens apreendidos. Portanto, não poderia uma lei estadual contrariar a lei federal que já permite essa possibilidade. Portanto, assunto quentíssimo aí que pode cair no concurso do TRF1. Passo a bola agora para o professor Charles. Legal, Rafael, também tema quente aí, gostei da dica. Bom, vamos lá, objetivamente. Eu trago agora um tema que é bastante sensível para toda a comunidade da advocacia. Mas para você que está estudando para provas, eu recomendo que você interprete esta decisão que eu vou trazer olhando para todos os tipos de conselhos profissionais, porque existe uma tendência de que o mesmo entendimento seja observado caso este assunto venha a ser debatido no âmbito de qualquer categoria profissional. Mas o julgado diz respeito especificamente à OAB. Qual é a questão? O Estatuto da OAB possui disposições bastante rigorosas a respeito das consequências para o inadimplemento do pagamento da anuidade. Por isso que eu me refiro aos demais conselhos, que também cobram a sua anuidade. A natureza jurídica é um pouco diferente e não vem ao caso agora. Eu dizia, o Estatuto da OAB tem previsões rigorosas. Em caso de inadimplemento, o artigo 34 do Estatuto prevê que isso configura infração disciplinar. E também prevê que, como consequência dessa infração disciplinar, pode o advogado ser suspenso do exercício das atividades profissionais.
Eu estou falando do artigo 34, inciso 23, que prevê como infração disciplinar, e do artigo 37, que prevê a suspensão. Além disso, o advogado que estiver em situação de inadimplência não poderá exercer os seus direitos políticos internos à OAB, votar ou se candidatar, pois todas essas restrições foram discutidas no STF agora em fevereiro, ADI número 7020, estou falando do informativo número 1081, publicado em 10 de fevereiro, e o STF chegou a 3 conclusões. E você precisa tomar nota porque 2 delas dizem respeito à inconstitucionalidade, mas uma reconhece a constitucionalidade. Está preparado? Então vamos lá. É inconstitucional o inciso 23 do artigo 34 do Estatuto da Ordem, estamos falando da Lei 8.906, é inconstitucional esse inciso que prevê constituir infração disciplinar o não pagamento das contribuições. O STF disse que isso afronta o princípio da proporcionalidade, razoabilidade. Além disso, segundo a inconstitucionalidade, é inconstitucional a aplicação aos advogados inadimplentes do que dispõe o artigo 37 do Estatuto, que institui como pena a suspensão e a correspondente interdição do exercício profissional. O STF entendeu que isso viola o livre exercício profissional. Agora, cuidado, porque aqui deve vir a pergunta da prova. É constitucional, pode então prevalecer o regramento da OAB, que está espalhada, né, em diversas normas, que prevê a exigência do adimplemento das anuidades como condição eleitoral para votar e ser votado. Pegou? Então tem 2 inconstitucionalidades. É inconstitucional configurar infração administrativa e suspender do exercício da atividade profissional. Mas é constitucional condicionar o exercício do direito de votar e ser votado à regular adimplência da anuidade. Legal, legal. Boa questão também, Charles. Bom, eu já vou dar início à segunda rodada, então, já vou pescar aqui um julgado do informativo 763 do STJ, que para mim também tem toda a cara de prova federal, seja a prova CESP, seja lá a prova do TRF1, que vai ser realizada pela FGV. Anote aí o destaque do julgado, que é a assertiva da sua prova. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de falsificação de documento público consistente na falsificação de identidades funcionais do Poder Judiciário da União. Esse foi o conflito de competência 192033, que foi julgado em dezembro, ao apagar das luzes de dezembro, e noticiado agora no informativo 763. Pessoal, aqui tem uma questão bem importante. Por quê? Porque o entendimento tradicional do STJ, no sentido de que quando há o uso do documento falso, então, o documento foi falsificado e foi usado. Quando há o uso do documento falso, a falsificação é absorvida pelo uso e imputa-se ao agente apenas o uso do documento. Então, se o sujeito falsifica um documento, ainda que expedido por um órgão federal, mas usa perante um órgão estadual, por exemplo, ele apresenta à Polícia Civil, ele apresenta à Polícia Militar. Nesse caso, a falsificação está absorvida pelo uso e a competência se dá com base na qualidade da autoridade ludibriada, autoridade enganada pela falsificação. E isso é a súmula 546 do STJ, que eu recordo aqui. Vou pegar o texto dela aqui. 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento, não importando a qualificação do órgão expedidor. Repito o final, não importando a qualificação do órgão expedidor. Nesse caso julgado pelo STJ, o caso concreto, diz respeito a uma parada, a uma blitz realizada pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, Autoridade Federal. Contudo, os agentes abordados apresentaram uma CNH verdadeira. E após a revista no veículo é que se encontraram os documentos falsos ocultados que não foram apresentados. Então, se eles tivessem apresentado o documento falsificado, a entidade seria federal igual e a competência seria federal. Mas a questão aqui é,
os documentos funcionais do Poder Judiciário da União não foram utilizados. E essa é a distinção desse conflito de competência 192033. A falsificação da identidade funcional gera prejuízo direto à União, inciso 4º do artigo 109. Não foi o caso, mas hipoteticamente, se esses registros, se esses documentos tivessem sido apresentados para uma autoridade estadual, ainda que fosse uma identidade funcional da União, a competência seria estadual em razão da absorção. Esse detalhe não é dito na decisão, mas nós avançamos um pouco mais com base na jurisprudência tradicional da Corte. E aí eu quero te recordar mais 3 estándares que o STJ vem falando a respeito da falsificação de documentos federais. Por exemplo, documento falsificado e não utilizado. Caso aqui, nós tivemos, no caso da CTPS, Carteira de Trabalho, e do selo do IPI, a competência da Justiça Federal. Documentos da União falsificados e não utilizados. E o STJ, nesses estándares, vem dizendo que para que haja competência federal, é necessário que, no caso concreto, se analise uma potencial lesão maior ao interesse federal, que foi o que o STJ identificou na CTPS e no IPI. Por outro lado, olhem que curioso, falsificação de CNH, Carteira Nacional de Habilitação, expedido por órgão federal, embora por meio dos DETRANs dos estados, documento de identificação nacional, CNH, falsificada e não utilizada. Competência estadual. O STJ decidiu isso em 2015, conflito de competência 128.923. Professor, então não entendi qual a diferença da CNH para a identidade funcional da União. A diferença é, primeiro, a semelhança, né? Em ambos os casos, o documento foi falsificado e não utilizado. Então, temos só a falsidade. A diferença, o STJ, por meio da 3ª seção, entendeu que, nesse caso, por ser uma identidade funcional do Poder Judiciário da União, há um interesse maior da União no caso concreto. E o STJ invocou o artigo 4º da Lei 12.774, que fala dessas identidades funcionais, e que diz que as carteiras de identidade funcional emitidas pelos órgãos do Poder Judiciário da União têm fé pública em todo o território nacional. E assim a 3ª seção diz, mesmo que não tenha sido utilizada, a competência é da Justiça Federal. Então façam essa distinção, acompanhem a jurisprudência da 3ª seção, acompanhem aqui o nosso programa de atualização, que você estará por dentro, e grave aí esse informativo 763, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de falsificação de documento público consistente na falsificação de identidades funcionais do Poder Judiciário. Cara de TRF1, né? Poxa, eu ia dizer agora, eu vejo a FGV fazendo aqueles probleminhas, né? Porque sabemos que as questões da FGV investem no probleminha do enunciado. As alternativas não costumam trazer grande complexidade autônoma. A complexidade está no probleminha. E eu vejo aí, ou eventualmente numa prova de 2ª etapa de concurso, né? Exatamente. Muito interessante. Esses probleminhas, às vezes, Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos ouvindo, pode prosseguir. Esse probleminha, eu estava com um ruído aqui, me incomodando ao lado, mas enfim, coloquei aqui para facilitar. Os probleminhas, normalmente, pelo que eu percebi, algumas vezes você pode acertar a questão sem ler o problema todo, que às vezes é um trecho enorme contando uma historinha, não sei o quê, e aí lá no final, fale sobre licenciamento ambiental. Bom, se tivesse só essa parte final, o pessoal já acertava. Mas, claro, não estou dizendo para vocês não lerem, daqui a pouco tem uma informação importante também no probleminha, né? Mas, enfim, eu vou trazer aqui para vocês, então, também julgado recente, agora envolvendo processo civil, processo coletivo. Cada vez mais o Supremo e o STJ se voltando um pouco mais para a qualidade da representação nas ações coletivas das vítimas ou dos interessados, cada vez mais se voltando para a questão da representatividade adequada mesmo dos interessados, daqueles que são verdadeiramente os titulares do direito, que são veiculados nessas ações coletivas. Aqui o caso, como muitos de vocês sabem, a tese
firmada pelo STF 1119 da repercussão geral era no sentido de que é desnecessária a autorização expressa dos associados para a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. Portanto, no âmbito do mandado de segurança coletivo, não da ação coletiva, porque na ação coletiva, ajuizada por associação, o STF tem entendido necessário a relação prévia dos associados, a associação, integrar a associação até a data do ajuizamento da ação e a relação nominal dos associados para serem beneficiados com a decisão na ação coletiva. Mas no mandado de segurança, o STF faz essa distinção, que foi tratado nesse tema 1119, que não precisa autorização expressa, ele já se considera, portanto, com uma representatividade adequada a partir dessa associação. Muito bem. Agora o STF fez uma distinção com relação a esse julgado, tema recentíssimo, dizendo que não se aplica às associações genéricas, ou seja, aquelas que não representam qualquer categoria econômica ou profissional específica, a tese firmada no tema 1119 da Sistemática de Repercussão Geral, sendo insuficiente a mera regularidade registral da entidade para sua atuação em sede de mandado de segurança coletivo, pois passível de causar, olha só, prejuízo aos interesses dos beneficiários supostamente defendidos. Isso porque, muitas vezes, uma associação muito genérica, no caso aqui, por exemplo, tratava da Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, vejam bem, extremamente genérica. Não se pode aferir aqui que essa associação teria uma representatividade adequada para defender todo e qualquer associado, ou todo e qualquer interesse, que muitas vezes pode haver interesses conflitantes dependendo do caso, por tão genérica que é a associação. E justamente por isso, nesse caso, o STF disse, não, pera lá, nesse caso aqui, nós precisamos restringir um pouco mais essa legitimidade da associação, porque ela é muito genérica, e, portanto, nesse caso, não se aplica a tese do tema 1119. Nesse caso, é necessário, sim, autorização expressa dos associados, relação nominal desse e comprovação de filiação prévia, quando envolver associação genérica. Ah, mas o que é associação genérica, professor? Bom, aí depende do caso concreto. Esse caso aqui, ele tratou da Associação Brasileira de Contribuintes Tributários, um caso específico. Ah, mas o que vai cair na prova de vocês, para quem vai fazer o concurso? É a palavra associação genérica. Agora, e na prática, eu sou advogado e na prática eu quero... Bom, aí vai haver a discussão, obviamente, se naquele caso concreto estamos diante de uma associação com um objeto social não definido, muito genérico, ou sem um contorno definido, ou não, dependendo do caso concreto. Mas para concurso é mais tranquilo, é mais fácil de entender isso. Associação genérica, não se aplica o tema 1119 da repercussão geral. Excelente, importante. Boa. Acho quente o assunto. Exatamente. Isso foi divulgado agora no informativo 1082 do STF, julgado de fevereiro de 2023. Bom, excelente. Eu também tenho mais um caso que eu selecionei de fevereiro de 2023, que tem relação com o direito do consumidor em sua conexão com o direito internacional. Então, toda a cara de prova da Magistratura Federal, por exemplo, lá na prova de direito do consumidor, questão número 35 da sua prova, a última do bloco 1, tá? Vamos lá. O tema é bem peculiar e você já deve ter ouvido falar. Contrato de transporte aéreo internacional, responsabilidades. O STF tem entendimento consolidado no sentido de que, no caso de, por exemplo, extravio de bagagem, extravio ou dano de bagagem em viagens internacionais, aplica-se a regra da Convenção de Varsóvia e de Montreal, que tem uma indenização tabelada específica. Esse é o entendimento consolidado, certo? Qual é a informação nova, constante do informativo número 1080, agora de fevereiro, no recurso extraordinário 1394401,
que define o tema 1240 da repercussão geral. A tese fixada é a seguinte, preste atenção na sutileza, tem uma diferenciação importante. A tese fixada é: não se aplicam às convenções de Varsóvia e Montreal as hipóteses de pretensões indenizatórias por dano moral, por dano extrapatrimonial. As convenções se aplicam às indenizações por dano material, que inclusive é uma indenização tabelada, tá? Mas não se aplicam tais convenções no caso de danos morais, extrapatrimoniais. O resuminho lá, divulgado pelo STF, é a seguinte: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das convenções de Varsóvia e Montreal, nos casos em que se discute a responsabilidade de empresas de transporte aéreo internacional por dano moral decorrente do atraso ou cancelamento de voo e também do extravio de bagagens. Então, olha que fácil a síntese. Dano material, Convenção Internacional. Dano material, Convenções de Varsóvia e Montreal. Dano imaterial, dano moral, Código de Defesa do Consumidor. Pegou? Informativo 1080, tema 1240 da repercussão geral. Excelente, tema quentíssimo, uma questão de prova com certeza aí também. Bom, vou dar início a mais uma rodada, então, aqui, puxando o informativo 763 do STJ novamente, e mais um julgado envolvendo competência, e agora, competência ou não da Justiça Militar. E por que eu vou falar desse tema? Porque isso interessa também para quem está estudando para os concursos federais. Porque o inciso 4º do artigo 109 da Constituição exclui da competência da Justiça Federal os crimes militares. Então, para saber quais são esses crimes militares e delimitar, portanto, a competência da Justiça Federal, nós temos que saber também quais são os crimes praticados por militar que são considerados crimes militares. E se um militar pode, eventualmente, praticar um crime federal. E aí eu chamo a atenção, primeiramente, para a Lei 13.491 de 2017, que ampliou o conceito de crime militar. Rapidamente aqui, pessoal, peguem a linha de raciocínio. A Lei 13.491 alterou o inciso 2º do artigo 9º do Código Penal Militar, que traz o conceito de crimes militares. E esse inciso 2º dizia antes da lei, eu anotei aqui, consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos neste Código. E aí segue. Embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum. Qual é a diferença? Antes da Lei 13.491, crimes militares eram os crimes previstos no Código Penal Militar. Depois da Lei 13.491, ampliou-se o conceito de crime militar com a alteração desse inciso 2, dizendo que são crimes militares, inciso 2, os crimes previstos neste Código, no Código Penal Militar, e os previstos na legislação especial, quando praticados, e aí vem as hipóteses. Isso significa que passaram a ser crimes militares não só os crimes previstos no Código Penal Militar, como todos os crimes previstos no Código Penal Comum e na legislação especial comum, desde que praticados em determinadas circunstâncias. Então, crimes que antes eram da competência da Justiça Federal, por exemplo, abuso de autoridade e tortura, quando praticado por militares federais, eram da competência da Justiça Federal, passaram a ser da competência da Justiça Militar. Alteração importante. E aí, no caso específico aqui do informativo 763, o destaque é o seguinte: a Justiça Militar é incompetente para processar e julgar crime cometido por policial militar que, ainda que esteja na ativa, pratica conduta ilícita fora do horário do serviço, contexto dissociado do exercício regular da sua função e em lugar não vinculado à administração militar. E disso eu quero que vocês gravem o seguinte: crime militar não é o mesmo do que crime praticado pelo militar. Crime militar acontece em hipóteses específicas que exigem que a conduta tenha relação com a função ou lesione a administração militar. Então, se um militar, por exemplo, numa discussão de condomínio, puxa uma arma e faz uma ameaça a um vizinho, ou dá um tiro, ou lesiona alguém em um contexto totalmente fora do exercício das suas funções, é um crime comum.
certo? Então, em síntese, HC 764059, julgado de 7 de fevereiro de 2023, informativo 763. O crime militar não se confunde com crime praticado por militar. Pega essa dica aí. É isso aí. Interessante, professor Nézio. Situação comum aí na jurisdição criminal. Bom, eu vou trazer aqui para vocês agora, não é bem um julgado, é uma alteração legislativa, infralegislativa, é uma alteração normativa infralegal, mas que tem efeitos, impactos, ou pode vir a ter impactos em um julgado que ainda está pendente de decisão final, mas que já teve uma liminar. Para quem me acompanha minhas aulas, principalmente sobre Política Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, vocês devem ter visto já, para quem assistiu as minhas aulas, seja aqui no Jus Federal ou na SMAF, enfim, eu trago a seguinte situação. Houve uma alteração pelo decreto 9.806/19, que alterou o decreto 99.274/90, que o decreto 99.274/90 ele regulamenta a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 69.38/81. Muito bem, esse decreto de 2019, 9.806, alterou a composição do CONAMA, resumidamente, basicamente, reduzindo a participação da sociedade civil e empresarial e também dos órgãos estaduais e municipais, ampliando consideravelmente a participação das autoridades federais, do Poder Público Federal, que dominava até então o CONAMA. O CONAMA, que é um órgão importantíssimo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, porque edita resoluções, tem um poder normativo, já reconhecido pelo STF e pelo STJ, que são aplicadas a todos os entes federativos. Isso eu falo bastante na aula para vocês. Bom, essa alteração de composição do CONAMA gerou uma redução da participação da sociedade, também da classe empresarial, o que foi questionado em uma ADPF, a ADPF 623, justamente por violar o princípio da participação social em temas ambientais. Nessa ADPF foi dada uma liminar, uma medida liminar pela ministra Rosa Weber, suspendendo a validade do decreto 9.806. Muito bem. Esse julgado, essa ADPF, essa ação ainda está pendente de julgamento no mérito, mas agora, início de 2023, com o novo governo, foi editado um novo decreto, o decreto 11.417 de 2023, 11.417 de 2023, que alterou o decreto, novamente alterou o decreto 9.9274, revogando o decreto 9.806 de 2019, reinstituindo, digamos assim, uma maior participação social da sociedade civil no CONAMA e também alterando aquilo que eu falo para vocês na aula, a forma de eleição da entidade, da ONG, da Associação Ambientalista no CONAMA. Antes, como é que era? Havia uma eleição entre as ONGs, entre as associações ambientalistas, para ver qual seria a que melhor representaria a sociedade civil, a parte das associações no CONAMA. A resolução de 2019 alterou isso, dizendo que agora seria por sorteio daquelas associações, o que foi considerado como inconstitucional, porque poderia ser sorteada uma associação sem representatividade, ou que talvez não tivesse aí uma defesa tão vigorosa do meio ambiente, e depois agora esse novo decreto novamente colocou a eleição, a escolha entre as próprias associações daquela que vai ter representatividade. Ou seja, é possível aí que haja uma perda de objeto ou não, vamos ver, nessa ADPF do STF. Lembrando que o STF, em outros casos, julgou inconstitucional alterações nesses colegiados que têm poder decisório, que têm poder normativo, como, por exemplo, a CONANDA, que é o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive com uma ADPF já julgada, dizendo que não se pode, a título de atualizar ou alterar a participação desses órgãos colegiados, que, na verdade, acabam gerando uma redução ou mesmo uma ausência de participação social. Havia essa tendência do STF talvez julgar procedente essa DPF, mas agora não sabemos o que vai acontecer.
Então, é importante atualização para vocês, para quem tem assistido as minhas aulas, que houve essa alteração agora na composição do CONAMA. Fala, professor Charles. Esse é o tipo de detalhe que pode fazer um candidato se destacar numa prova discursiva ou numa prova oral, revelando que está acompanhando, que tem conhecimento da atualidade. Talvez não seja o tipo de questão de prova preambular objetiva, mas o concurso não termina na preambular objetiva. Exatamente. Muito bem. Se me permitem, eu tenho mais um caso aqui para nós trabalharmos. E veja bem, eu vou trabalhar um caso agora de direito tributário que transita pelo universo das imunidades tributárias, tributação incidente no comércio exterior e ainda contribuições PIS e COFINS. Sentiu? Nós estamos na convergência desses três assuntos. Eu começo contextualizando. Todo mundo sabe que o artigo 149, parágrafo 2º da Constituição, prevê uma imunidade para as receitas decorrentes de exportação. Inclusive, é uma frase bastante conhecida, não se exportam tributos. Então, você estimula a exportação, desonerando, né, a carga tributária das exportações. Ok. Diante desta lógica, em 2020, 3 anos atrás, o STF, no tema 674, firmou um determinado entendimento que eu quero que você entenda que é a primeira parte da explicação. O que eu quero trazer de novidade de fevereiro é a segunda parte da explicação. Vamos lá. Lá em 2020, julgando o tema 674, o STF decidiu que a imunidade do 149, parágrafo 2º, alcança as exportações diretas, feitas diretamente pelo exportador, mas também alcança as importações indiretas, feitas por meio das trading companies. Ou seja, as exportações indiretas também são beneficiadas pela imunidade. Pegou? Este é o entendimento lá de 2020, RE 759244. Isso já está consolidado. Qual é a novidade agora de fevereiro de 2023, informativo número 1083, de 28 de fevereiro agora, no RE 1367071. O STF decidiu que esta lógica da imunidade nas exportações alcança não apenas a exportação, mas também a contribuição PIS e COFINS incidente sobre o frete. Então, olha só, qual é a síntese que deve lá vir no seu probleminha na sua prova? Anota aí. Não incide a contribuição para o PIS e a COFINS sobre as receitas auferidas pelo operador de transporte com o serviço de frete contratado pelas trading companies. Note. O STF resgatou lá de 2020 toda a lógica, dizendo, tanto para exportações diretas, quanto nas indiretas por meio das tradings, não incide o imposto de exportação, incide a imunidade, não haverá carga tributária nessas receitas da exportação. E agora o STF estendeu esse entendimento e disse, o mesmo raciocínio vale para o frete. Tem inclusive um trechinho entre aspas que diz, os fundamentos adotados no tal julgado são suficientes para assegurar que a norma imunizante também alcance as receitas oriundas do serviço de frete destinado à mercadoria a ser exportada, certo? Então, aquela lógica do entendimento de 2020 se estende para a contribuição PIS/COFINS e as receitas do frete também são imunes. Excelente, boa questão. Eu até vejo, se me permite, Inesio, eu até vejo uma questão cobrando o seguinte, a questão deve cobrar o entendimento consolidado de 2020, mas na tentativa de derrubar o candidato, a parte final do enunciado vai dizer assim, exceto as receitas do frete que estão sujeitas à contribuição. E esse exceto vai estar errado, porque também as receitas do frete são imunes. Excelente questão, diferenciada essa. Pessoal, antes da gente prosseguir, eu pergunto se vocês têm mais algum julgado para a gente fazer mais alguma rodada ou já vamos indo para o final?
eu acho que está de bom tamanho, né? Julgados nós sempre temos, mas nós teremos regularidade nesta mesa, então não vai faltar oportunidades. E eu acho que também uma ideia, o pessoal acha que pode daqui a pouco, claro, nós estamos falando de julgados de ontem, de hoje, recentíssimos, na ordem do dia. Daqui a pouco, se o ouvinte aí tiver interesse que nós venhamos a comentar algum julgado específico, mas tem que ser recente, né? Não um julgado de um ano atrás, não, alguma coisa de agora. Daqui a pouco pode dar sugestão aí e a gente também falar aí no próximo episódio. Legal, tá legal ótimo, a ideia. Tá ótimo. E no Brasil, como todos sabem, não há tédio jurídico. Não. Toda hora tem novidades, Exatamente. Tem revisão de entendimentos consolidados, tem desdobramentos, então me parece que uma mesa de atualização como essa é valiosa para um candidato, vai poder ouvir aí no momento de descontração, inclusive, o podcast, no momento de trânsito, né? Você é criativo para isso, a gente sabe. Exatamente. Com certeza. A ideia é essa, a ideia é que a gente consiga contribuir também dessa forma, trazendo as atualidades. Por vezes, ler informativos inteiros é um pouco penoso, o pessoal não consegue incluir na sua rotina, e a ideia é que, por meio desse bate-papo, nós aqui já fizemos a leitura prévia dos informativos e pensamos, dentre todos os julgados que são, claro, importantes, os que têm um destaque a mais, uma chance especial de cair na sua prova. Então, nesse bate-papo aqui, é a oportunidade da gente ficar em dia e se manter atualizado. E eu quero fazer um pedido também. No primeiro comentário aqui do YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, no primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo, tem um link para o canal do Telegram do Jus Federal. No canal do Telegram, nós vamos disponibilizar um arquivo escrito, um documento escrito, com a síntese didática desses julgados que nós estamos comentando hoje aqui. Então, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, clique aí embaixo e faça parte dessa comunidade diferenciada do Jus Federal. Bom, acho que por hoje é isso, né, pessoal? Acho que é isso, e certamente nos próximos episódios também poderemos trazer aí professores especializados em outras áreas, para daqui a pouco comentar algum julgado importante que tenha saído. Acho que é interessante também, mas fiquem atentos aí que vamos conseguir continuar. Valeu, pessoal. Bons estudos para todos. Sempre um prazer tê-los conosco. É isso aí. E para finalizar, pessoal, se foi útil para você esse programa, se você gostou, para a gente saber que você gostou, deixa o like aí, deixa o joinha aqui embaixo, deixa um comentário que a gente vai ficar sabendo se está sendo útil para você, se a gente deve prosseguir, né? E se você ainda não está inscrito no canal do Jus Federal, aperta aí o inscrever-se e vem com a gente nessa. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Bom fim de semana, bons estudos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.